Nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre o que é vedado ao detetive particular. Nós vamos entrar aqui em alguns assuntos que são pertinentes, são importantes para o nosso dia a dia, para que a gente não caia na tentação, às vezes, de pegar um serviço que venha nos trazer problemas sérios. Então, um detetive particular, ele deve recusar casos que atentam contra a moral, discriminatório ou ilícito. No artigo 10 da Lei 13.432/17, que é a lei que permite, que dá apoio ao trabalho do detetive particular, diz lá que é vedado, então, ao detetive particular, no inciso 1º, aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha caráter discriminatório. Vamos colocar essa frase aqui no lado para que você veja e veja como é importante saber bem isso aqui e ter sempre em mente essas palavras, porque elas vão nortear o trabalho de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre contra a moral, né? Bom, o que um detetive poderia fazer, mas que não deve? Ele poderia descobrir algo de errado de alguém e tirar proveito disso. Tá? Eu acredito, em casos raros, talvez até tenha algum profissional que não seja ético, que não seja merecedor da honra que é de ser um detetive particular, né? Que tire proveito de alguma situação a seu favor. Por exemplo, ele descobre que uma mulher é adúltera ou pratica alguma coisa errada, sai com uma outra pessoa, né? Talvez seja casada, e comece a coagir ela para que saia com ele, né? Intimidando-a. Dizendo, olha, eu sei que você sai com outras pessoas, eu sei que eu tenho uma filmagem de você entrando no motel, ou de um beijo com outra pessoa, né? E queira tirar proveito disso. Pode acontecer da gente, no meio de um trabalho, visualizar uma cena, visualizar um beijo de pessoas, né? Alguma cena que realmente indique que há um caso de adultério. A gente pode até fazer algum registro para um dia, se necessário for, se acontecer de uma contratação, a gente pode até utilizar isso em favor do nosso cliente. Agora, não usando isso para coagir a pessoa ou para querer, de uma forma ilícita, tirar dinheiro dessa pessoa ou do parceiro dessa pessoa. Então, é de se ter muita atenção a esses detalhes para que não se caia na tentação de fazer essas coisas erradas. E realmente é um passo complicado isso para um detetive. Ele não deve seguir esse caminho, porque eu tenho dito até para alguns alunos que às vezes eles têm certo receio em entrar para a profissão por aquele medo de ser perigoso, né? E realmente é perigoso quando um aluno quando um detetive começa a ir por caminhos escuros, escusos, né? Fazendo coisas erradas, e aí sim começa a ser perigoso até para a vida dele, para a família dele. Porque quando um detetive faz o trabalho certo, tendo sido contratado para o tal serviço, tudo bem, aí ele está dentro da lei, ele está amparado pela lei, ele está agindo corretamente. Se ele faz a coisa ao contrário do que diz a lei, que nem nós falamos aqui, o que é vedado, ele está trilhando um caminho, às vezes sem volta, um caminho onde ele está semeando coisas ruins. E sempre que se semeia coisas ruins, pode-se colher coisas ruins, né? Então é preciso ter cautela com tudo isso. Então, contra a moral, né?
o que se descobrir, não se pode fazer uso, não se pode abusar das pessoas, não se pode coagir, intimidar, né? É preciso ter respeito com as pessoas, mesmo que desculpa, mesmo que a pessoa esteja fazendo algo errado. Nós detetives não somos os julgadores, nós estamos aí apenas para fazer o nosso trabalho dentro de uma contratação do mesmo. E utilização, aí sim, sendo contratado, tudo que se apura, sim, devemos entregar aos nossos clientes, devemos fazer o que tem de ser feito. Porque a pessoa que foi flagrada, digamos uma mulher, o marido, sei, foi flagrado em uma situação em que ela está traindo a pessoa que contratou, ela sabe que, tendo sido contratado, a culpa não é do detetive. Às vezes eles gostam de jogar culpa no detetive. Eu me separei, eu perdi R$1 milhão do meu capital por culpa do detetive. Não é culpa do detetive, não. A culpa não é do detetive. Apesar de, às vezes, alguém já chegaram a dizer para mim, ou em roda de amigos, dizer que por causa do detetive, por culpa dele... Ué, o que eu fiz de errado? Não era eu que estava lá saindo com outra pessoa, era aquela pessoa que foi flagrada. Então, eu tenho consciência tranquila de quando eu faço trabalho, e às vezes vem algum tipo de acusação dessa natureza, eu simplesmente fiz o meu trabalho. Eu fiz o que eu devia fazer. Eu fiz aquilo ao qual fui contratado a fazer. Ok? Ilícito. Nós podemos citar aqui vários exemplos, mas vamos supor que eu citei aqui, fazer pesquisas para proveito próprio. Como? Descobrir endereços, fones, o carro, o trabalho onde a pessoa trabalha, para si ou para terceiros, com objetivos escusos. Se um dia uma pessoa com objetivos escusos, um bandido, uma quadrilha, começar a querer serviços de você, começar a querer descobrir coisas das pessoas, para depois praticar sequestros, assaltos, estelionatos, enfim, coisas ilegais, isso você não pode fazer. Isso vem aqui onde diz a lei, no inciso 1, aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal. Então, configura ou contribua para a prática de infração penal, ou que tenha caráter discriminatório. Então, coisas que vão para esse lado, é importante sempre levar ao conhecimento dos alunos que isso tem que ser muito bem observado, para que não haja depois consequências, digamos assim, muito grandes para você que é detetive particular, que vai trabalhar como detetive particular. Eu não quero aqui assustar ninguém, mas é preciso andar numa linha, é preciso fazer a coisa certa para evitar problemas. E aqui fala a lei também sobre que tenha caráter discriminatório. Eu não sei bem explicar isso aqui, mas eu vou tentar um pouquinho. O discriminatório seria estabelecer diferenças, isolar, afastar. É o que significa discriminatório. Um exemplo para usar nessa passagem aqui, usar da discriminação para acusar uma pessoa de algo sem ter provas, que a mesma tenha feito algo de errado, que tenha a ver com o assunto só julgando às vezes pela cor ou por raça. E existe muito isso, infelizmente, hoje na cultura brasileira, principalmente quem paga muito isso são os negros, porque vem uma cultura muito antiga de escravidão,
de que o negro era uma pessoa inferior aos outros, quando na verdade somos todos iguais diante de Deus e devemos ter respeito em relação a isso. Diante da lei também somos todos iguais, todos temos os mesmos deveres e os mesmos direitos, né? Então nunca se acusa uma pessoa, nunca se direciona, se discrimina, se afasta, se isola, né? Só por questão de raça ou que se imagina que ela tenha feito algo de errado, né? É preciso que seja equilíbrio, que tenha equilíbrio, né? O detetive tem que ter equilíbrio e fazer a investigação ao qual é contratado, né? De uma forma correta, limpa, né? Ilibada, digamos assim, tá? Tem que ser uma coisa, um trabalho bem feito para que não haja realmente problemas para o trabalho, para o futuro, né? Para a conduta do detetive particular, que não venha ter um processo judicial por causa de coisas erradas que talvez você possa vir a fazer, né? Eu sei que o assunto é chato, né? Mas é importante saber, é importante que vocês tenham assim, uma ideia disso tudo, né? Para andar em caminhos corretos, retos, né? Para que não tenham realmente dissabores, porque o momento que se faz uma coisa errada pode trazer sérios problemas para qualquer pessoa, né? Inclusive para o detetive particular. Aqui no nosso trabalho, nós temos sempre que andar numa linha em que temos que pensar no próximo, pensar muito em quem está nos contratando, para levar sempre a melhor resposta, dar a melhor resposta nossa para aquela pessoa que nos contrata. Nós temos que ser coerentes com a verdade, né? E não sair dessa linha da verdade. Temos que estar diretamente focados nisso para que não tenhamos problemas, porque ao momento que você começar a desviar um pouquinho e achar que pode mudar o sentido de alguma coisa, pode esconder alguma coisa do cliente, ou talvez você for contratado para investigar uma pessoa que você conheça e você diga, não, mas eu não vou prejudicar essa pessoa pelo que ela está fazendo, eu vou aliviar um pouquinho. Olha, eu já tive contratações das duas partes. Do marido contra a esposa, da esposa contra o marido. Tá? A minha cidade não é uma cidade tão grande, né? E isso pode acontecer em cidades de 100, 200, 400, 500 mil habitantes. Pode acontecer do marido contratar para ver a esposa, para observar o dia a dia da esposa, e lá, num outro momento, a esposa contratar para saber do marido. Às vezes eles não sabem de nada, às vezes não é dito nada, mesmo com provas, né? Não é dito quem foi o investigador, né? E nós temos que ser fiel a cada momento, né? Não tem nada de ilícito, errado, ilegal, nem imoral nisso, né? Não é errado eu trabalhar para as duas partes, contanto que eu tenho que saber me pôr no meu lugar, saber o silêncio, o sigilo em tudo, né? E claro que se o cliente chegar para mim e disser, vamos supor, uma mulher, né? O meu marido contratou você, ele acabou falando e tal, contratou você para ir atrás de mim, só que você não conseguiu nada porque eu não estava fazendo nada de errado, mas ele está fazendo e eu quero que você vá atrás dele. Então você vê que a pessoa sabe do que aconteceu, né? Tem certeza, ou talvez diga até que o marido falou, ou até tenha visto o contrato que foi feito na outra parte. Eu não tenho o que fazer, né? Eu disse, eu fui, quando ele me contratou, eu fiz o trabalho e fui honesto com ele e com o que aconteceu. Agora,
se você me contratar, eu vou ser honesto com você, independente de eu já conhecer ele. Ah, mas se tu for amigo dele? Nesse ramo de investigação, a gente tem que ser profissional, a gente não tem que ser amigo. Tá? Profissional. Eu, particularmente, tenho amigos, sim, mas na minha cidade eu tenho poucos amigos. Eu tenho mais amigos em outros estados, no país inteiro. Eu formo novos detetives e acabo conquistando novos amigos. Porque eu gosto muito de ajudar, eu gosto de poder ser útil na vida. Então, às vezes, os alunos precisam de um apoio, precisam de algo mais, né? Não digo que toda hora, né? Tem uns que às vezes exageram até. Mas no dia a dia, quando eles pegam um serviço e não sabem o que fazer, como por onde, né? E eles pedem um auxílio, pedem um apoio, né? Sempre dentro do nosso possível. Nós damos um apoio, nós damos uma orientação, né? Apesar de todas as aulas, tudo que a gente ensina, às vezes a gente acaba tendo que ensinar coisas que foi dado na aula, porque, infelizmente, não foram bons alunos. Talvez tenham passado a aula sem dar muita atenção, por isso que cada aula ela é importante e tem que se dar atenção devida para que vocês consigam realmente tirar o máximo de proveito de cada uma aula, né, para o dia a dia do trabalho do detetive particular. Ok, pessoal? Me estendi um pouquinho, mas é essa a ideia, é isso que vocês têm que seguir, é esse o caminho, né? Eu não vejo um futuro promissor de um detetive particular se ele não observar essas regrinhas, né? Se ele não observar esse artigo 10 que é vedado ao detetive particular de fazer coisas que realmente não deva fazer. Tá, pessoal? Então lembre sempre ali da moral, né? O ilícito, o discriminatório, coisas que é prática de infração penal, né? Que contribua ou configure, né? Fujam do que é errado, do que é ilícito, do que é imoral, que aí vocês fazem um caminho correto. Ok, pessoal? Fique com Deus e até a próxima videoaula.